Eu quero te convidar a ler o texto que está em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, hoje abrindo um novo livro da Sagrada Escritura, segundo livro de Samuel. Vamos ler todo o capítulo 1 junto com você. Preciso de meia hora do seu tempo, então eu vou pedir que nesse tempo, por gentileza, você não levante, você não saia, coloque seu aparelho no silencioso, para que tenhamos toda a atenção voltada para a palavra de Deus, tá bom? 30 minutinhos do nosso tempo, creio que é suficiente para pegarmos esse texto. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 1. Diz assim o texto: Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha, e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais de cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: venha aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: matei o ungido do Senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jasar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros! Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, do arco, o arco de Jonatas nunca recuou, e a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida, nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos, e sua roupa enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Amém, irmãos? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo que vivemos até aqui, por esse domingo tão maravilhoso e especial, Senhor, que o Senhor tem concedido a nós. Nesse momento, Senhor, é o momento da tua palavra. Temos diante de nós um texto sério, um texto profundo, um texto triste.
Nós precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito. Então, Pai, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Dá, Senhor, uma palavra aos nossos corações. Edifica-nos, Senhor, para que em tudo o Seu nome seja glorificado. Nenhuma glória para nós, mas toda glória para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o nosso texto é esse. E como eu falei para os irmãos, estamos abrindo um novo livro da Escritura. O tema que vamos pensar hoje se chama Por que chora o rei? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder com esse texto. Mas antes, eu preciso sobrevoar junto com você esse novo livro que entramos hoje, o livro de 2 Samuel. Meu irmão André encerrou semana passada, como eu já disse, o primeiro livro, e hoje vamos abrir então o segundo livro de Samuel, dando então continuidade a esse texto. Os autores do livro são os mesmos que já foram citados, né, começando por Samuel, depois passando por Gad e por Natã. Essa autoria dos profetas de Israel desse maravilhoso livro. O livro de 2 Samuel pode ser dividido em 3 partes, tá? 3 grandes partes, e aí você vai entender isso aí à medida que a gente for expondo. Primeiro, do capítulo 1 ao 8 é a ascensão de Davi. Ou seja, Davi, de que maneira ele assumiu o trono. Não foi tão fácil assim como a gente achava, né? Saul vai morrer, Davi vai entrar. Não vai ser assim. Vai ter ainda muita turbulência. Davi vai assumir o trono, e o grande ápice ali, quando ele assume, é quando ele traz a arca de volta para Israel, né, em grande festa, em grande canto ali no meio do povo. Então a ascensão de Davi vai ser narrada no capítulo 1 ao 8. E aí, irmãos, quase que todo o livro de 2 Samuel, que vai do capítulo 9 ao capítulo 20, a gente vai falar sobre o declínio de Davi. Eu já explico isso. Então, é a maior parte do livro. E os capítulos finais, do 21 ao 24, é uma espécie de apêndice, né, concluindo aí todo esse texto. E aí 3 lições rápidas que nós aprendemos no livro de 2 Samuel. Por isso que eu falei, é um sobrevoo. Não se preocupe não, tudo isso vai ser muito bem explicado nos próximos sermões. Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos desse livro é que o homem segundo o coração de Deus tem pés de barro. Essa é a primeira lição que você vai aprender quando você lê 2 Samuel. Como eu falei, né? O que a gente esperava ver em 2 Samuel, tendo em vista que em 1 Samuel a gente viu o reinado desastroso de Saul, e o livro começa, no primeiro capítulo, como a gente viu agora, com a notícia da morte de Saul. Então agora, o que a gente pretende ver? A gente espera ver como que aquela reviravolta que vemos nas histórias dos filmes, né? Agora Davi vai assumir o trono, Davi vai ser vitorioso, Davi vai expulsar todos os inimigos, e o povo vai voltar em arrependimento, enfim, cultuar ao Senhor, e vai ser tudo mil maravilhas. É isso que nós esperamos ver, porque esperávamos ver o momento em que Davi ascenderia ao trono, mas não é isso que a gente vê. Como eu acabei de mostrar para você, a maior parte do livro de 2 Samuel não narra o sucesso de Davi, mas o declínio de Davi. Não só os seus pecados, mas as consequências dos seus pecados. Então, irmãos, a gente precisa começar aprendendo isso. O homem de Deus, ele tem os pés sujos de barro. Nós não estamos falando do Cristo aqui. Nós estamos falando de Davi. Ainda não é o filho de Davi, é Davi. E Davi é um homem igualzinho a todos nós, tá bom? Segundo lugar, segunda lição que a gente vai aprender é que o nosso pecado gera duras consequências. Lembra que estamos falando isso no finalzinho do primeiro livro? Às vezes a gente se mete em confusão, não é isso? E muitas vezes essa confusão é fruto do nosso próprio pecado. Isso, irmãos, fica muito claro com aquele pecado terrível, aquela tragédia cometida pelo próprio Davi. Os irmãos lembram? Ele enfim, cobiça, né, e pratica o adultério com a mulher do seu amigo, de um de seus generais, e ele arquiteta, né, ele trama um plano para matar esse amigo. E aí, a consequência disso é um pecado desastroso na vida de Davi. O profeta Natã, depois que o confronta, diz no capítulo 12, versos 10 e 11, por isso a espada nunca se afastará da sua família. E depois ele diz, de sua própria família trarei desgraça sobre você. A conclusão disso é que, anote aí, uma filha de Davi é violentada pelo seu filho, o outro filho de Davi mata esse filho, e esse filho que matou o filho que violentou a sua filha é o filho que vai liderar uma das piores rebeliões que Israel já enfrentou e enfrentará. Inclusive expulsando seu pai do trono, fazendo ele voltar para onde? Para o deserto. Então veja, irmãos, aqui, na maior parte do livro, Davi vai estar colhendo as consequências dos seus próprios erros.
E isso, irmãos, é grave, isso é sério. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que a gente vai aprender nesse livro é que o rei que precisamos precisa ser perfeito. Lembra o tema da série? O tema da série não mudou. Continua sendo o rei que precisamos. E aí é interessante porque se você pegar o tema da série e você voltar os seus olhos para o primeiro livro de Samuel, lembra da principal lição do primeiro livro, né, com o reinado de Saul, é que nem sempre o rei que precisamos é o rei que queremos. Essa foi a lição que a gente aprendeu, né? O povo escolheu Saul, o povo viu em Saul todas as qualidades de um rei, mas isso ficou provado, que o rei que eles pediram não era o rei que eles precisavam. E aí quando a gente vem para o segundo livro de Samuel, como eu disse, esperávamos que Davi fosse esse rei, mas Davi não é. Por quê? Porque o rei que nós precisamos, ele precisa ser isento de falhas. Ele precisa ser perfeito. Em outras palavras, irmãos, o rei que precisamos não é homem, mas é o próprio Senhor Jesus. É isso que o segundo livro vai apontar o tempo todo para nós, especialmente no capítulo 7, quando o próprio Deus vai dizer que da descendência de Davi viria então o seu servo escolhido. E isso aconteceu, irmãos. Não Davi, mas o filho de Davi, descendente de Davi, Jesus Cristo. Ele sim é o rei perfeito. Tim Chester resume tudo isso numa brilhante frase, onde ele diz: o reinado desastroso de Saul e o reinado imperfeito de Davi direcionam nossos olhos para o Cristo, o ungido. O próprio Deus prometeu a Davi que um dos seus filhos reinaria sobre o seu povo para sempre. Portanto, a história dos primeiros Cristos nos deixa ansiando pelo governo do último Cristo. Amém, irmãos? Então, a lição que a gente aprende é: não espere pelos homens, espere pelo Senhor. Tá bom? Bom, isso tudo tem a ver com o nosso tema de hoje. A forma como nós abrimos esse texto, né, o capítulo 1 de 2 Samuel, que é o título que eu já disse. Por que chora o rei? Deu para ver em 27 versos um lamento tremendo e profundo de Davi, chorando, inclusive, pelo rei Saul. Então a pergunta que a gente precisa fazer é essa. Em primeiro lugar, por que Davi está chorando? E olha que interessante, antes da gente entrar no texto, o próprio Salomão parece, lá na frente, no livro de Provérbios, ensinar algo diferente. Provérbios 11:9 diz: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há canto de alegria. Por quê? Provérbios 29:2 explica: quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Então, se o povo estava gemendo no reinado de Saul, quando Saul morre, não era para ter canto, não era para ter festa, porque o rei mau, o rei tolo, morreu, pereceu. Mas não é isso que Davi faz. E é isso que nós vamos pensar nesse momento. Eu dividi a nossa exposição em 3 partes, como de costume. Em primeiro lugar, a gente vai ver versos 1 ao 12, o rei chora pela mensagem. Versos 13 ao 16, o rei mata o mensageiro. E verso 17 ao final, o rei compõe um hino de lamento. Então vamos ver e tentar responder essa pergunta lá no final, tá bom? Primeiro, versos do número 1 ao verso número 12, me acompanhe. Vamos fazer uma breve exposição desse texto. Primeiro, o rei chora pela mensagem. Tá? Verso número 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Irmãos, aqui, preste atenção. A gente tem o último contraste entre Saul e Davi. Lembra que a gente veio falando isso o tempo todo? O motivo principal do primeiro livro de Samuel era fazer um contraste entre o rei segundo os homens e o rei segundo Deus. Esse verso de número 1 é o último contraste, pelo menos direto, feito entre Saul e Davi. Veja, Saul está morto, Davi foi vitorioso. Esse é um contraste importante. Versos 2 ao 3, chega então o homem, sujo, roupa rasgada, se prostra diante de Davi, sinal de respeito. Davi lhe pergunta de onde vem, ele diz: eu fugi do acampamento. Aqui chega, irmãos, o que parece ser um servo, parece ser um servo aliado de Israel, embora seja amalequita. Tá? A gente vai descobrindo quem é ele à medida que o texto se desenrola. Então, o que a gente sabe aqui? É um homem que está fugindo de uma batalha, em princípio, segundo ele conta, lutou ao lado de Israel, sobreviveu, geralmente só os covardes sobrevivem, né? Mas não vamos julgar o camarada aqui, né? Mas enfim, geralmente os covardes sobrevivem, ele está lá,
Só que ele não está lá, irmãos, por outro motivo. Presta atenção. Davi ainda está em Ziclag. E eu ensinei isso para vocês. Ziclag não faz parte do território de Israel. Então ele sai do Monte Gilboa, ele vai até Davi. Davi está em Ziclag, ele sabe que Davi está lá. E vai não só levar a notícia, como ele vai levar a própria coroa do rei Saul. E aí a gente vai conhecendo melhor esse camarada aqui, tá bom? Versos 4 e 5, então, Davi, né, pergunta, o que aconteceu? E aí, então, ele diz, nosso exército fugiu da batalha, muitos morreram, Saul e Jonatas também estão mortos. Então, Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe as notícias, como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Aqui, Davi começa a investigar esse homem. A história é estranha, irmãos, né? É estranho ele fugir da batalha, chegar ali sendo um estrangeiro. Davi está desconfiado. Eu também. Tá? E aí ele vai contar, versos 6 ao 9. O jovem respondeu, cheguei por acaso. Irmão, isso aqui você tem que desconfiar. Cheguei por acaso. Veja, ao Monte Gilboa. E lá estava Saul apoiado em sua lança. Só para você entender bem, a batalha se deu no Monte Gilboa. Tá? Lembra? O exército filisteu estava acampado, né, meio que ao norte, no vale. Quando Saul viu lá do alto o exército, é quando ele foi consultar a feiticeira. Você lembra disso? Com medo. E aí eles voltam e a batalha acontece no monte. Quando a batalha acontece no monte, os 3 filhos de Saul são mortos, incluído Jonatas, e Saul é ferido em batalha. Retorna para sua tenda, então. Quando Saul retorna para a tenda, o exército filisteu continua avançando. Então, irmãos, o retrato aqui, presta atenção, não é um retrato de estou passeando por Israel, né, contando os carneirinhos, vendo as borboletas, e aí vi a tenda de Saul está ferido, fui lá e... Não, irmão, é um retrato de guerra. Então, o que está acontecendo aqui é uma guerra. Aquele homem provavelmente estava na guerra, na batalha. Quando ele viu que estava todo mundo perdendo, ele bateu em retirada. Quando ele passa pela tenda de Saul, provavelmente ele vê Saul morto sobre a sua espada, e aí na hora ele tem uma ideia. Qual é a ideia dele? Vou tirar a coroa, vou levar a mensagem para Davi, quem sabe eu não consigo o favor de Davi e até talvez um cargo no governo de Davi. Até porque eu estou levando não só a mensagem, mas como a coroa. Então é isso mais ou menos que ele está pensando aqui. E aí vem a história confusa desse homem. De novo, cheguei por acaso, né? Saul estava apoiado em sua lança. Veja, final do capítulo, do último capítulo de 1 Samuel, diz que Davi se apoiou em sua espada, não em sua lança. Mas continua. Os carros de guerra e os oficiais estavam a ponto de alcançá-lo, isso é verdadeiro. Quando ele se virou e me viu, chamou-me e gritou. Veja, o texto diz, né, que André pregou, que quando Saul se joga em cima da sua espada, Saul morre. É isso que o narrador diz. Então, peraí, a pergunta que tem que fazer, Saul está morto ou Saul está falando? Vamos pensar direitinho, irmãos. Veja bem, o que é fato aqui? Saul foi ferido em batalha. Saul foi ferido em batalha, um ferimento provavelmente mortal. Saul consegue voltar para sua tenda. Quando ele chega lá, ele pede a seu servo, me mate, porque eu não quero morrer pelas mãos do inimigo. O servo se recusa a matar. Saul então se joga sobre a sua espada. Veja, estamos falando de um segundo ferimento. Como é que esse cara chega na tenda e Saul está falando ainda? Saul deve ser imortal, né? Mas não é. Provavelmente Saul está morto e ele está mentindo. E aí sim, então ele diz, né? Estou aqui, e ele me perguntou, quem é você? Sou um amalequita, respondi. Então ele me ordenou, vem aqui e me mate. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Tá? Então, como eu disse, Saul provavelmente já estava morto. A intenção desse jovem é apenas ganhar a confiança do rei e o favor do rei. Como quem poderia estar dizendo assim, né? Matei o teu inimigo, Davi. Eu dei o último golpe, então eu mereço alguma recompensa. Tá? E aí ele diz ainda, né? Por isso matei, peguei a coroa e o bracelete dele, trouxe-os para ti, meu Senhor. E aí vem a reação de Davi. A reação de Davi, irmãos, foi inesperada, pelo menos para aquele jovem. A reação de Davi foi de chorar, lamentar e jejuar. Diz o texto, verso 11. Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde. O motivo? Por Saul. Sim, por Saul. A gente vai ver. Por seus filhos, pelo exército do Senhor, pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada.
Para surpresa daquele jovem, Davi não está alegre porque Saul morreu. Davi não está alegre porque o rei que levava o nome do Senhor, que liderava o povo do Senhor, como o próprio Davi teve a oportunidade de matá-lo algumas vezes, Davi não está feliz por isso. Davi não se alegra com a morte do ímpio, muito menos com a morte de um desviado. É isso que Saul é, irmãos, trazendo aqui para o nosso evangeliquez popular, é isso que Saul é. Saul é um homem que carrega o nome do Senhor, mas não pertence ao Senhor. Não é um homem de Deus, como Costa muito bem pregou aqui, é um homem sem Deus, mas ainda representa o nome do nosso Deus, como muitas pessoas nos nossos dias. Confessam a Cristo, mas não são de Cristo. Falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Infelizmente, pastores também. Infelizmente, líderes religiosos que dizem levar o reino de Deus, mas não fazem parte do reino de Deus. Saul é esse tipo de homem. E aí, quando esses homens caem, irmãos, presta atenção nisso. Quando a queda acontece, quando eles morrem principalmente, não há alegria por parte dos justos. Não há alegria por parte dos santos. Essa é a reação de Davi. E eu preciso adiantar, a reação de Davi, irmãos, está completamente correta. Mas em segundo lugar, o rei toma uma atitude, então. Davi, dos versos 3 ao 16, ele continua investigando aquele jovem, perguntando, olha, quem é você? Ele diz de novo, sou amalequita. Davi não está entendendo a história. Confesso que também a gente não entende muito bem. O que você pensou que ia acontecer? É isso que Davi está pensando. E aí Davi então toma essa atitude. Chama um servo dele e diz, vem aqui e mate-o. Por quê? Porque a própria boca dele selou a sua própria morte. Irmãos, a pergunta que Davi faz para ele é muito séria. Ele pergunta, você não teve medo, você não temeu em matar o ungido do Senhor? Davi está dizendo para ele, olha, é como se todo mundo sabe disso. Por 2 ocasiões, eu tive Saul nas minhas mãos. O próprio Deus entregou ele nas minhas mãos e eu não matei. Por quê? Porque ele era ungido do Senhor. Por mais errado que ele tivesse, ele ainda exercia uma posição de autoridade em Israel. E mais, Davi profetizou naquele momento e disse, eu não preciso matar Saul. Sabe por quê? Porque Deus fará isso. Deus fará justiça. De alguma maneira, Saul morrerá. A gente só não sabia que ele ia morrer pelas suas próprias mãos e pela sua própria espada. Mas Davi disse isso, eu não preciso matá-lo. Há uma teóloga chamada Joyce G. Baldwin que ela escreve o seguinte, quando ela diz sobre Davi matar esse homem, e aí sim, uma mentira, se é uma mentira, se é uma verdade, enfim, ela diz o seguinte, defendeu que o amalequita intencionava receber o favor do rei, talvez um lugar de prestígio por tão grande feito, mas sendo mentira, Davi acerta, você é responsável por sua própria morte, sua boca testemunhou contra você. Foi o que já disse. Talvez ele intencionava receber algum favor ou até um cargo público do rei, mas o rei age de forma diferente. O rei chora quando tem que se alegrar e o rei mata o mensageiro ao invés de recompensá-lo. E aí, terceiro e último lugar, Davi, então, no meio daquele lamento, compõe um hino de lamento. O lamento do arco, como o texto muito bem diz. Davi começa dizendo no verso 19, o seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Caíram como caíram os guerreiros. É provável que o esplendor de Israel, irmão, seja o próprio Saul. É provável, muito provável. Porque, como eu disse, embora Saul fosse um desviado, mas Saul carregava o nome do Senhor e liderava o povo do Senhor. Saul era o ungido de Deus. Então é provável que ele seja o esplendor de Israel. E essa frase, como caíram os guerreiros, é repetida 3 vezes no cântico. Não sei se você reparou. Provável refrão desse cântico, tá? Como caíram os guerreiros. Isso lembra pra gente, a palavra guerreiro aqui é uma palavra que demonstra força, que demonstra poder, habilidade em batalha. Isso lembra um pouquinho o primeiro cântico do livro de 1 Samuel. Lembra do cântico de Ana? Ana disse uma frase muito importante. Não é pela força que os homens prevalecem. Parece, irmãos, que essa frase continua ainda valendo nos dias finais do rei e de seus filhos. Tá bom? Como caíram os guerreiros. Verso 20 é especial. Verso 20, irmãos, é um achado no meio desse texto, onde Davi diz, com muita sabedoria, não conte isso em Gade. Não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Então,
além de lamentar por Saul, né, digamos assim, pelo inimigo principal da sua vida, por aquele que talvez muitos se alegrariam, além de lamentar, Davi ensina o povo, dizendo assim, olha, vamos guardar essa história para nós. Não vamos publicar isso aí. Não vamos anunciar isso para as nações. Por quê? Porque, primeiro, os pecados de Saul são uma vergonha para nós. A morte de Saul é uma vergonha para nós. E a gente não precisa ficar publicando tragédia para o ímpio ficar batendo palma. É isso que ele está dizendo. Não conte isso em Gade. E aí sim, versos 21 ao 23, a gente tem Davi cantando e dizendo, ó colina de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas. Davi está dizendo aqui, Gilboa, agora esse monte, não seria marcado pela vitória, mas pela derrota, não só de Saul, mas de todo o povo. E aí o cântico termina, versos 24 ao 27. Chorem por Saul, ó filhas de Israel, chorem aquele que as vestia de rubro ornamentos e suas roupas enfeitavam com adornos de ouro. É interessante o versículo 24, porque Davi não está apenas cantando e se lamentando por Saul. A partir de agora, Davi faz o que ele faz muito nos livros de Salmos, né? Davi ensina ou conclama o povo de Israel para adorar ao Senhor, para lamentar ao Senhor, pela vida de Saul. Né? Chorem, ó filhas de Israel. E aí, então, ele termina de novo com o refrão, como caíram os guerreiros no meio da batalha. E aí ele passa, eu preciso dizer essa nota, tá? Falando não apenas de Saul especificamente, mas de seu amigo Jonas. Ele diz, Jonas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. É verdade que Davi chora por Saul, mas também é verdade que Davi chora com muito mais intensidade pelo seu amigo Jonas. Jonatas, irmãos, como a gente sabe, era um amigo fiel de Davi. Agora ele está morto sob o comando de seu pai, sob o comando de Saul. E ele diz essa frase emblemática, como estou triste por você, sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. É uma frase que ela só causa estranheza para os nossos dias, ok? Para aquele tempo, isso era comum, tá? Isso era normal. Por quê? Porque Davi está retratando aqui uma amizade profunda e verdadeira. É somente isso que Davi está fazendo, tá? Aí a gente precisa pensar, irmãos. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa em declaração homoafetiva. Será que porque hoje, né, a gente não tem muitos exemplos de amizades profundas e verdadeiras? Será que a gente pensa em homoafetividade aqui, não que Davi e Jonatas fossem de fato um casal homossexual, mas porque talvez a gente não tenha amizades profundas e verdadeiras? É essa a profundidade dessas palavras. O que Davi está retratando aqui é que a amizade, o amor que ele sentia por esse homem é profundo e verdadeiro. Tá? E isso é normal. Né, Nilo? A gente falava ali fora. Né? Nilo falou assim, tem gente que tem vergonha de dizer que ama outro homem. Eu falei assim, só diz isso quem não ama de verdade. Tá? Eu amo todos vocês aqui, homens, mulheres, tá? E isso é verdadeiro. Bom, aqui a gente encerra então a nossa exposição, e aí sim, a gente já está apto a responder, talvez tentar responder, por que chora o rei? Eu vou te dar 3 razões bem rápidas, por que Davi está chorando, quando muitos achavam que ele devia se alegrar. Em primeiro lugar, porque não podemos sapatear sobre a tragédia. Por que chora o rei? Porque não podemos sapatear sobre a tragédia. Verso de número 12. E lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor, pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Irmãos, o relato que Davi recebe não é outra coisa que a gente não possa chamar de tragédia. Isso aqui não é uma notícia de vitória. Aquela pessoa que te maltratava, aquela pessoa que te perseguia no trabalho, alguém chega e diz assim, olha, fulano ou ciclano está de cama. Ou até morreu. Não é só isso.
a notícia não é só essa. O seu principal rival está morto ou impedido de continuar, não é só isso. O pecado de Saul como líder de Israel é uma tragédia. Por 3 motivos, pelo menos. Primeiro, geralmente você já percebeu que toda tragédia é anunciada? A tragédia de Saul também foi anunciada de várias formas, sobretudo pelo profeta Samuel. Quando ele disse, olha, a partir de agora estou rasgando o seu reino e eu vou entregá-lo a um homem melhor do que você. Deus diz para Saul. Por quê? Por causa da desobediência. Não fez aquilo que Deus falou para ele fazer e fez aquilo que Deus falou para ele não fazer. Não só isso, Saul sacrificou quando não deveria sacrificar, mas Saul matou os sacerdotes, quase todos os sacerdotes de Israel, em uma única ordem. E por fim, consultou a feiticeira no final, se suicidou. Então, o pecado de Saul não é um simples pecado com algumas consequências, é uma grande tragédia. Por isso, em primeiro lugar, é uma tragédia anunciada. Mas em segundo, já percebeu que a tragédia, irmãos, e por isso a gente usa essa palavra tão forte, ela nunca traz consequências apenas para a pessoa que a cometeu, mas ela arrasta todos os que estão à sua volta. A tragédia, ela não atinge apenas o pai, o chefe da família. Ela pega todo mundo da família. No caso de Saul, pela sua posição de autoridade, ela arrastou não só a sua família. Veja, os 3 filhos de Saul vão morrer nessa batalha, mas ela arrastou, ou ela foi derramada para toda a nação de Israel. De novo, uma tragédia. E por último, a tragédia exige lamento. Não existe outra reação para o cristão, irmão. Pode ser o pior homem que passou pela face da terra, o pior inimigo de todos, o seu pior rival. A tragédia exige lamento. Chore, nem que seja pelo pecado, nem que seja pelas consequências, mas chore, lamente, nunca festeje a tragédia ou a morte dos ímpios, principalmente se esse ímpio já esteve no nosso meio. No caso de Saul, um homem desviado. Somente um homem sem Deus pode sorrir quando deveria chorar. E quando perdemos alguém para o mundo, quando vemos alguém abandonando a igreja, irmãos, a gente precisa lamentar. Essa é a atitude de Davi. Mas em segundo lugar, por que chora o rei? Porque geralmente a alegria do ímpio é a tristeza do justo. Lembra que eu falei? O verso 20 é especial. Eu preciso dar atenção melhor a ele agora. Davi diz, não conte isso em Gate. Não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Sim, uma tragédia anunciada, declarada, aconteceu. Davi está se lamentando, mas Davi impede que isso seja publicado para as nações. Irmãos, é irônico, em primeiro lugar, como os ímpios se alegram com a tragédia dos ímpios. Já parou para pensar nisso? E agora com as redes sociais, né, parece que tudo ganha uma velocidade maior. A gente consegue perceber isso claramente. Como os ímpios se alegram com a tragédia dos ímpios. Só que esse não é o caso aqui. O caso aqui é o seguinte. Os ímpios se alegrariam com a tragédia do justo. Porque embora Saul não fosse justo, Saul representa o povo de Deus. Para os filisteus, Saul não é um ímpio. Saul é um homem de Deus que lidera o povo de Deus. E aí, quando Saul é derrotado em batalha, o Deus de Saul também é derrotado junto com ele. É isso que os filisteus pensam. Então, publicar essa notícia presta atenção no que eu estou falando. Publicar essa notícia entre as nações, além de sapatear sobre a tragédia, era dar repertório para o inimigo sapatear sobre a nossa tragédia. E eu estou falando isso, irmãos, na semana que um garoto postou um vídeo no YouTube, tá, criticando um grupo, né, dos maiores teólogos que já passaram por essa terra. Um garoto. Espero que você não tenha visto. Se você viu, não compartilhe esse tipo de material. É só para citar um exemplo. Criticando pastores com mais de 40 anos de ministério. Pastores que nós citamos no púlpito. Pastores que nós confiamos, irmãos. E não só porque são pastores que eu confio, mas sem provas fundamentadas, com investigações em curso. Isso está na moda. Isso está em moda. Isso está na moda. E a motivação desse garoto não é outra, irmãos, que não seja ganhar views.
ganhar visualizações. Sabe por quê, irmãos? Porque se você publica um texto na internet, um vídeo, falando exatamente o que esse texto diz, irmãos, a gente não pode lamentar sobre a tragédia dos irmãos, dos pastores que estão caindo em pecado. A gente não pode. Outra coisa, a gente não pode ficar publicando isso. Se você grava um vídeo dizendo o que eu estou pregando aqui, você não vai ter muita visualização. Agora, se você coloca no vídeo assim, ó, caíram os poderosos. Entendeu? Adultério, abuso sexual no meio de pastores. Pronto, irmão. Pronto. Pronto. Ali você tem visualizações, você tem retorno financeiro e muitas outras coisas. Infelizmente, irmãos, a gente tem visto, né, a própria igreja sapatear sobre a tragédia da igreja. Presta atenção, irmão, você me conhece, você sabe, você conhece o pastor Miguel. Eu costumo denunciar pecado e faço isso aqui no púlpito. Eu costumo dizer nomes e vou continuar dizendo, porque eu creio que isso é bíblico. Falso profeta precisa ser envergonhado, isso é fato. Mas cuidado com quem e para quem você compartilha essas coisas. O ímpio não tem a sensibilidade do justo. A primeira atitude de Davi, irmãos, é chorar. Presta atenção nisso, irmãos. Então, quando você se colocar, e eu também, isso serve para mim, quando a gente for criticar a igreja ou igrejas, ou criticar pastores e pastores, que pelo menos haja lágrima nos nossos olhos. Porque isso se trata de uma tragédia. Porque, irmão, se um pastor cai, ele arrasta a igreja, ou boa parte da igreja, ou racha a igreja, enfim, a tragédia. E a gente não pode ficar publicando isso na internet, principalmente para ímpios. Você precisava ver os comentários, irmãos, dos ímpios. Em 10 horas tinha 47 mil visualizações. Em 24 horas já tinha 100 mil. O objetivo dele foi alcançado, irmãos. Mas esse não é o objetivo que a Escritura ensina para a gente. O pecado precisa ser denunciado, mas não pode ser publicado para os ímpios. Preste atenção nisso, irmãos, para que a gente não possa errar. Mas em terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o final. Por que chora o rei? Porque o amigo fiel morreu pelo pecado de outro. É possível, irmãos, que todos os motivos que Davi tinha para chorar, e a gente já disse todos eles aqui, mas como eu falei para você, Davi chora por Saul, mas Davi chora diferente por Jonatas. Irmão, Jonatas é um amigo fiel de Davi. Você lembra, né? O próprio texto de 1 Samuel vai dizer, e a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, para mostrar a intensidade desse relacionamento. Eles fizeram, pelo menos eu contei, acho que mais de 3 alianças durante a história ali de 1 Samuel. Ou seja, reafirmando e confirmando e reafirmando essa amizade valorosa. O texto também diz que Jonatas, em 2 oportunidades, diante do seu pai, inclusive correu o risco até de morte, diante do seu pai, tomou uma posição, não do lado do pai, mas do lado de Davi, dizendo, pai, não há motivo para você perseguir Davi. Davi é inocente. Tal era essa amizade. Mais ainda, quando Davi estava fugindo, aqueles 10 anos que ele passou no deserto, teve um momento que o coração de Davi fraquejou, você lembra disso? E aí quem apareceu lá no meio do deserto de Oressa? Quem apareceu? Jonatas. O texto diz, irmãos, que ninguém achava Davi, Jonatas achou Davi. Jonatas passou por todo o deserto, provavelmente próximo ali ao exército do seu próprio pai. Enfrentou perigos, enfrentou tudo, chegou até Davi e diz o texto, e Jonatas ajudou a Davi a encontrar forças no Senhor. É dessa amizade, é desse tipo de amizade que nós estamos falando aqui. Mas então, Davi recebe a notícia que seu grande amigo morreu a comando de um rei louco. Morreu sendo obediente. Morreu servindo a sua nação. Mas como eu disse, uma tragédia arrasta outra. E Jonatas agora morre pelo pecado de outro. Por isso, irmãos, nos lembramos de outro príncipe, de outro comandante, o capitão da nossa salvação. Ele foi obediente até a morte, assim como Jonatas. Morreu pelo pecado de outro, não pelo do seu pai, mas pelo do seu povo. Você lembra de quem eu estou falando? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Davi chora pelo seu amigo muito amado, que morreu injustamente. Mas nós choramos pelo Santo de Deus, o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados.
Por que chora o rei? Porque o seu melhor amigo morreu pelo pecado de outro. Assim aconteceu com o nosso Salvador. Ele foi para a cruz. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Não por culpa sua. Não pelo seu próprio pecado. É possível, é claro. Jonatas tinha muitos pecados. Mas a sua morte se deu pelos pecados de seu pai. Em Jesus não havia pecado. No seu pai também não havia pecado. Mas ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Pelo pecado do seu próprio povo. E aí, irmãos, nós aprendemos, eu quero encerrar dizendo isso. Uma lição que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Já que estamos falando de lamento, Jesus escreveu em Mateus 9, ou melhor, disse em Mateus 9, verso 15, que tipo de período nós vivemos hoje. Né? Alguns chamam de pós-modernidade, pós-verdade, pós-cristão, enfim, temos muitas nomenclaturas. Mas tem uma nomenclatura bíblica para a gente traduzir o tempo que a gente vive, só para você entender a seriedade que nós estamos enfrentando. Mateus 9,15 diz assim: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Jesus Cristo foi morto pelo seu próprio povo, a comando dos romanos. Ele foi tirado de nós. E Jesus disse: enquanto eu estou com eles, não há lamento. Mas um dia eu vou ser tirado. E nesse tempo vocês vão precisar lamentar. Então o período que a gente vive é o período escatológico do lamento. Nós vivemos, irmãos, um período, claro que há motivos para festejar, e há, como a gente vai fazer daqui a pouco, há motivos para celebrar, e claro que há. Mas o período que nós vivemos é um período sério. É um período de tragédias. Vou citar só aqui, não vou nem falar. Pandemia, guerras, aumento dos falsos profetas, aumento da apostasia e o esfriamento do amor. Tudo o que Jesus Cristo falou, estamos vivendo. Tudo. E que o motivo do choro de Davi seja o motivo do choro da igreja. Que o lamento de Davi, ou esse sentimento de lamento, passe para nós. Eu não quero que você fique em depressão, pensando, enfim, sofrendo por antecipação. Não é isso o que nós pretendemos aqui. Mas o que a gente quer, irmãos, é que haja seriedade em nossas reuniões. É que haja lágrima em nossos olhos quando a gente começar a ver a tragédia da própria igreja sendo anunciada a todos os outros. E como eu disse, a rede social, infelizmente, é imparável. Imparável. Tantos e tantos casos de escândalos e tragédias, como os eventos que nós falamos aqui, pandemias, guerras e tantas outras coisas. Que tudo isso, irmãos, não seja motivo para a gente correr para a internet e publicar ali um parágrafo, sem nem pensar direito. Mas que isso seja motivo para a gente dobrar os nossos joelhos, como a gente fez agora há pouco aqui. Que isso seja motivo para a gente vestir pano de saco, raspar a cabeça, se lambuzar em cinzas, no sentido de lamentarmos. Por quê? Porque o nosso rei foi tirado de nós. Embora tenhamos a presença do Espírito Santo, nós rogamos pelo seu retorno. Período escatológico de lamento. Esse deve ser o nosso sentimento. Porque chora o rei? Porque chora a igreja? Porque ansiamos ardentemente pelo nosso Salvador. Amém? Vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás no céu,